Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao Verão Paulistano, que está me obrigando a gravar com as janelas abertas. Logo, eu moro na frente de uma avenida super movimentada. A trilha sonora de hoje vai ser muito barulho, tá bom? Não há nada que eu possa fazer, porque eu faço isso ou eu morro, né, assada aqui no escritório. Então, vamos lá. Eu sinto muito por isso. O livro de hoje é o incrível Fique Comigo, lançado em 2017, da nigeriana Ayobami Adebayo. Ela tem 34 anos, nasceu em 88, é bacharel e mestra em língua inglesa, formada lá na Nigéria mesmo, tá? Esse livro, ele é super premiado, ele é o primeiro livro da autora, e para o primeiro livro... Lembra que eu sempre conto que eu sempre passo um paninho pra primeiro livro de autor? Esse aqui não precisa de pano, gente, porque ele realmente é um livro muito, muito bom. E ele é um livro muito curto, ele é um livro de 230 páginas, que para mim, tá, é um livro curto, que você consegue ler em umas 6, 7 horas de boa, assim. É um livro que o seu brilhantismo não tá nem tanto na história em si. Porque as reviravoltas que vão ser apresentadas na história, elas não são reviravoltas que você, se tá acostumada, sei lá, a ouvir Não Inviabilize, não consegue perceber de longe que estão vindo. Porém, a narrativa dessa, a escrita dessa autora, ela é fantástica. E ela, inclusive, me lembra um pouco a escrita da Isabel Allende, tá? Esse livro ele vai ser contado por dois pontos de vista, em primeira pessoa. E ela faz a mesma coisa que a Isabel Allende faz. Diferente de alguns autores que na hora que elas vão fazer uma narrativa de personagem de primeira pessoa, em que eles usam, na verdade, uma técnica em que eles vão só descrever um fato acontecido, e este fato depois vai gerar outro fato, e assim a história vai se construindo. Essa autora e a Isabel Allende, elas na verdade descrevem uma impressão do personagem sobre uma determinada situação. Então você vai ter situações que vão ser descritas tendo como a coisa mais importante daquela descrição os cheiros, ou os sabores, ou o vento, ou o calor do sol. Eu particularmente, olha a moto aí, vai ser assim, gente, são 9 da noite, a iFood tá cantando, então vai ser assim, vai ter moto. Então eu particularmente gosto muito de autores que usam esse estilo de narrativa em primeira pessoa, que é um estilo quase sinestésico, porque eu acredito que uma coisa que, na verdade, não foi uma coisa que eu desenvolvi, foi uma coisa que eu aprendi num curso de storytelling, que o ser humano, ele organiza a história, né? Organiza a sua vida, organiza tudo que acontece ao seu redor no seu cérebro, naturalmente, como se fosse uma história, né? Tanto que o tempo, existe toda essa teoria da física quântica, que o tempo, na verdade, ele não é linear. O ser humano que entende o tempo como algo linear, né? E esse tipo de narrativa sinestésica me faz acreditar que essa teoria é real. Por quê? Porque se você percebe o mundo, quando você tá, né? Você acorda de manhã, você percebe o mundo através dos seus 5 sentidos, por que não contar uma história através dos 5 sentidos de um personagem? E já que você não precisa, né? Já que o cérebro humano que está organizando a história em caixinhas lineares, em pontinhos lineares, você não precisa ficar descrevendo uma passagem de tempo bonitinha, organizadinha, com uma sucessão de fatos bonitinhos, organizadinhos. Porque o teu cérebro, por ser um cérebro de um ser humano, eu espero, não sei até o alcance desse podcast, não é esse universo, não é mesmo? Mas até onde eu sei, vocês que estão me escutando são seres humanos. Então, se você tem um cérebro humano, você naturalmente vai ter essa organização. Logo, deixa-se para o autor concentrar seus esforços de escrita em impressões de personagens usando a sinestesia.
O que me dá a impressão de uma narrativa quase de 360. Eu estou naquele local. Eu sei o gosto da comida. Eu sei as cores daquela casa. Eu sei a luz do sol que tá batendo. Eu sinto, eu entendo, eu sinto, eu interajo com aquele mundo através das impressões daqueles personagens. Então eu vivo aquilo tanto quanto aqueles personagens. E eu vou acabar tendo reações emocionais tanto quanto aqueles personagens vão ter. É particularmente o meu estilo favorito de narrativa, tá? De escrita de autora. É esse. Eu acho fantástico, fabuloso. Eu acho que é o tipo de narrativa que a gente tem que ter. E sim, eu sou o tipo de leitora que acha que descrição é importante, tá? Ah, mas é um livro de só 230 páginas. Ainda assim, as descrições são muito impactantes e são muito bem-vindas e muito bem feitas. Mas enfim, sobre o que se trata, Fique Comigo. Fique Comigo vai contar a história de um casal chamado Yejide e Akin. Eles são nigerianos. A história começa em 1985, ano que nasci, por sinal, e vai até 2008. Yejide, não sei, vamos falar de Yejide. Yejide e Akin, eles são muito apaixonados, se amam muito e tal. Porém, contudo, entretanto, todavia, estamos falando de uma Nigéria da década de 80, que é um país que está sofrendo golpes militares, está sofrendo instabilidade política, está sofrendo com a criminalidade e é totalmente enraizado em crenças místicas, que acho que são as crenças do Babaloaie. Ai, gente, eu peço 1000 perdões para quem está ouvindo isso e é dessa religião. Eu peço realmente 1000 perdões. Eu sou uma pessoa que sou muito, muito respeitosa com a religião que não é minha, mas eu realmente não consigo lembrar as palavras. Eu acredito que seja a cultura e a religião. Foi ter que pesquisar, gente. Fui abrir o livro. É a religião e a cultura Yorubá, tá? É essa religião e essa cultura que está sendo praticada na Nigéria durante a passagem de grande parte da história desse livro. E especificamente é a religião e a cultura que os personagens estão inseridos, tá? E o que é essa religião, essa cultura? Eu vou falar de cultura porque a religião é um pouco mais complicada de falar. Essa cultura, ela é uma cultura basicamente patriarcal, onde o homem, ele pode ter mais de uma esposa, tá bom? Onde a mulher, ela existe para obedecer o seu marido e dar-lhe filhos, ok? E é uma religião, é uma cultura onde a maternidade é algo tão importante que as pessoas, quando têm filhos, elas deixam de serem chamadas pelo seu nome. Elas se tornam, por exemplo, Ila Viola, sei lá, se minha gata fosse minha filha, eu passaria a ser chamada de Ila Viola e o André passaria a ser chamado de Baba Viola, que é mãe da Viola, pai da Viola, entendeu? E é basicamente isso que é a cultura, para vocês verem como é importante essa maternidade. E aqui a gente tem o grande conflito do livro, que é o fato que Yejide não engravida de jeito nenhum de Akin. Não importa o que façam, se trataram, foram lá, procuraram um médico, mas não adianta, eles não engravidam. Já estão casados, começam o livro, se não me engano, há 4 anos. E não existe, então, outra solução para Akin, além de tomar uma segunda esposa. Aqui a gente começa as temáticas desse livro. Porque, como eu falei, não é uma história que você vai se surpreender mega se você é uma pessoa como eu, né? Que já conhece um pouco dos dizeres da vida, assim. Porém, as temáticas tratadas nesse livro são temáticas extremamente importantes. São temáticas que me deram muito gatilho, principalmente como uma mulher feminista que escolheu não ter filhos, né? E são temáticas que eu vou precisar trazer aqui pro episódio com muito cuidado. Porque como eu sou uma mulher que escolhi não ter filhos, falar de mulheres que são mães
seus relacionamentos com seus filhos e principalmente sobre uma possível maternidade compulsória mediante a uma cultura patriarcal é complicado, tá? Por mais que eu seja uma pessoa feminista, eu não sou o tipo de pessoa que acha justo ficar apontando o dedinho pra vida alheia quando eu não tenho aquela experiência, né? É como se, por exemplo, o cara vira pra você e quer ensinar você como é... O cara é branco, quer ensinar pra você como é ser negro ou o que é racismo, sendo que ele não vive isso, você vive. Ou o cara é homem, óbvio, e quer ensinar pra você o que é ou deixa de ser machismo, já, né, sendo que você é mulher e o cara não. Me parece isso, sabe? Então, eu preciso entrar em alguns temas aqui, mas tenham certeza que as minhas falas vão ser ditas de uma maneira quase antropológica, gente, porque eu não tenho essa vivência. E por eu não ter essa vivência, eu não tenho como ficar apontando dedos ou dando impressões mais profundas. Mas enfim, voltando pro livro. Ele começa com a Igedide recebendo a família dela. E ela e o Akin, eles tinham uma combinação. Que é, não, ele não poderia nunca pegar uma segunda esposa. Ela diz isso pra ele no momento que eles começam a namorar. Ela fala assim, olha, eu nunca vou casar com você porque eu sou contra poligamia. E por que ela é contra a poligamia? Porque ela é fruto da poligamia. O pai dela tem várias esposas. A mãe dela foi a segunda esposa e a mãe dela era, assim, o amor da vida do pai. Porém, contudo, entretanto, todavia, a mãe dela morre no parto. Então, ela torna-se uma pária dentro da própria família, sendo que, para o pai, ela sempre vai representar o amor perdido e para as outras esposas, ela vai representar a favorita que agora morreu. Sem citar a própria cultura, onde ela é vista como uma mulher de mau presságio, onde ela levou a vida da própria mãe, né? Sem julgamentos, vamos lá, sem julgamentos. E aí, ela fala assim pro Akin, assim que eles começam a namorar, olha, não vai rolar casamento aqui, porque eu não quero ser primeira esposa, eu não quero um relacionamento poligâmico. E ele fala assim, não, imagina, sou totalmente contra. E aqui começa picolé de limão. Imagina, sou totalmente contra, nunca vai rolar isso daí e tal. Enfim, fique tranquila. Óbvio que começamos o livro com ela recebendo, então, a família dela na casa e eles trazendo para ela conhecer a Fumi, que é a segunda esposa do Akin, que casou-se sem perguntar para a Igedi o que ela achava. Olha que coisa, né? Olha que coisa, gente. Quem diria que ele iria mentir? E essa mulher fica, então, arrasada. Existe todo o lance cultural de que é algo permitido, então ela não pode ir contra. Existe também a figura da sogra, que é a pessoa que mais faz a pressão para que o filho, o Akin, pegue uma segunda esposa. Porém, a Igedide, ela tem um problema muito sério. Como ela não teve mãe e ela foi extremamente rejeitada pela família dela, ela vê na sogra uma segunda mãe. Então, ela tem um afã, assim, de obedecer àquela mulher, de ser amada por aquela mulher. E então, ela não pode, ela não consegue ir contra, mesmo se corroendo por dentro. Por todos os traumas que ela teve com a poligamia, por todo o ciúme que ela tendo aqui, ela não consegue contra isso. Então, ela aceita essa segunda mulher lá. E aí, a gente vai ter, então, uma evolução da situação desse casamento com essa nova figura sendo introduzida e toda todo o declínio da saúde mental da Igedide por causa desse casamento e dessa maternidade compulsória, onde ela nasceu e cresceu para ser mãe. E aqui eu vou precisar dar um pause, eu vou precisar soltar a propaganda, porque a gente vai entrar em spoilers e, consequentemente, em temáticas um pouco mais pesadas, tá bom? Se você não quer saber como esse livro termina, ou se você não quer saber mais, porque daqui pra frente vai ter muito spoiler, muito obrigada pela sua companhia. Por favor,
compartilhe esse episódio se você gostou dele. Nós precisamos atingir mais pessoas. E se você compartilhar uma vez, quem sabe um amigo seu escute, curta e comece a ouvir, tá bom? Meu nome é Lívia Leão. Esse foi o Li no Livro. Para quem fica, a gente se encontra depois da propaganda. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. A saúde mental da Yejide, ela vai declinar num nível em que a Yejide vai desenvolver uma gravidez psicológica, tá bom? E ela vai sofrer muito, por mais que o Akin não traga Fumi pra morar com eles, assim, de bate-pronto, isso vai acabar acontecendo em algum momento, devido às pressões sociais que a Yejide vai sofrer. Mas o fato é que ela vai desenvolver essa gravidez psicológica, é uma coisa de uma tristeza, porque o livro ele é dividido na fala do Akin e na fala da Yejide. E quando você vai ler a fala da Yejide, ela tem a certeza absoluta e ela sente o bebê mexendo e ela vai pro curso de pré-natal e tal. E quando você vai pra fala do Akin, você ele tem certeza que não tem bebê nenhum ali. Não tem bebê nenhum ali dentro. E aí você fica, como leitor, muito dividido. Porque, por um lado, eu queria muito que essa mulher engravidasse pra ver se ela tinha um pouco de paz nessa vida dela. Mas, por outro lado, eu também tava com uma raiva absurda do Akin, porque era muito claro que toda essa confusão começa quando ele traz uma terceira pessoa para esse casamento sem consultar a sua parceira. Quando ele não protege a parceira da pressão da família dele. Quando ele não tenta, então, ajudar essa mulher a combater as tradições que são extremamente patriarcais e opressoras da sociedade onde eles vivem, né? Ele não faz isso. Ele simplesmente se afasta, ele prefere tomar suas próprias decisões, porque o Akin, na minha concepção, vira então um personagem, aos poucos, né, durante o livro, um personagem extremamente egoísta, onde ele acha que tudo quem tem que decidir é ele, porque tudo pertence a ele. Né? Não muito diferente do que a gente tem hoje em dia, mas, enfim, é uma lupa, né? Esse livro é uma lupa. Existe um momento desse livro, acho que foi o momento que eu percebi pra onde a gente estava indo. Eu nunca vou esquecer, eu tava lendo página 41. Porque eu tava lendo lá do André e foi muito engraçado. Porque eu li essa página, aí eu virei pro André e falei assim, olha, você vai ter que ter muita paciência comigo, tá? Aí ele falou assim, ué, por quê? Eu falei, porque eu estou lendo um livro que está me dando alguns gatilhos sobre casamento. Então, você vai precisar ter um tiquinho de paciência comigo durante a leitura desse livro. E o que acontece nessa página? A Yejide tá falando, ela diz que ela foi no médico, fizeram todos os exames nela pra saber por que ela não engravida, tá tudo certo com ela. E aí ela fala, o Akin também foi fazer os exames. E quando ele voltou, ele disse que não tem nada de errado com ele. Em que momento da vida uma mulher não engravida, ela faz os testes e tá tudo bem com ela? O marido faz os testes, não mostra pra ela os testes, mas fala que tá tudo bem com ele. Em que momento da vida isso é verdade? É óbvio que ali estava claro que o problema era com o Akin e não com ela. E aí que eu começo a tomar um ranço desse personagem, porque é isso, gente. É ele deixar as coisas acontecerem. Basicamente, todas as mulheres que vão passar pela mão desse homem vão sofrer. E a gente vai entender por quê. Enfim, a Yejide começa a ter um problema psicológico muito grande com essa gravidez psicológica. No começo as pessoas acreditam nela, mas aí quando faz 2 anos que ela tá grávida sem nascer um bebê, as pessoas começam então a desconfiar, não é mesmo?
E isso porque, assim, antes dela começar com a gravidez psicológica, ela vai em bruxo, ela vai em feiticeiro, ela faz oferenda, e ela caminha no sol, e ela começa a fazer umas coisas, e ela se expõe a umas situações degradantes, que aí o bruxo chega a dar uma cabra pra ela, ela tem que amamentar a cabra. Sabe? É umas coisas assim horrendas que aquela mulher se presta pra engravidar deste cara que não conversou com ela sobre trazer uma terceira pessoa, que tem problemas estéreis e não fala pra ela, que não protege ela da família. Gente, é assim, vai dando uma agonia vendo a degradação emocional e mental dessa senhora, dessa moça, que, nossa, dá um dó, mas dá um dó. Até que existe uma fala do Akin falando assim, resolvi, então percebi que realmente estava louca, porque, óbvio, é muito fácil chamar a mulher de louca agora. Ela estava louca, então eu resolvi ir para Lagos, onde mora meu irmão, para resolver esse problema. No momento que eu li isso, eu pensei, ele vai pedir pro irmão transar com ela e engravidar ela. Adivinha o que acontece? Ele pede pro irmão transar com ela, não fala pra ela. Ele leva o irmão pra dentro de casa pra passar um final de semana. O irmão sempre foi fim dela, porque ela é uma mulher lindíssima, lindíssima. Vai passar um final de semana lá na casa deles. Ele sai. Eles têm uma puta briga na frente do irmão dele. Ele humilha ela. Ela tem um aborto psicológico, gente. Ela tem um aborto psicológico. Tamanho estresse que essa mulher passa. E neste dia existe, então, a consumação de um ato sexual horrendo entre ela e o irmão dele. E aí ela engravida, de verdade. E ela não sabe de nada. O irmão sabe, né? O irmão do cara, do Akin. O Akin foi lá e pediu. E ela não sabe de nada. Ela está numa situação fragilizada emocionalmente, fragilizada psicologicamente, sendo pressionada por toda uma sociedade, por pessoal que trabalha com ela, que fica falando, o bebê, pela única figura materna que ela tem atualmente, que é a sogra. E isso acontece e ela está sendo manipulada por este homem, pelo Akin, cara. Pra engravidar, porque ele quer ter o filho. Cara, é absurdo. E ela engravida, ela tem uma menina, uma bebê chamada Olamide. E aí, cara, é downhill, porque o que acontece é que esta bebê vai ter um problema, vai ter uma morte prematura no berço. Esta mulher, que já não estava bem, vai se dilacerar. Aí aparece de novo o irmão, o cunhado, né? Transa com ela, ela engravida de novo. Aí nasce um menino, Cezão, uma coisa assim, o nome dele. Quando o menino tem 4 anos, ela descobre que ele tem anemia... Peraí, gente, deixa eu pegar o nome. Fui pegar porque estou me esforçando a lembrar os nomes agora, né? Anemia falciforme, que é uma deformação das hemácias. As hemácias começam a deformar. É uma doença que não faz com que a hemácia tenha o seu formato correto, logo não funcione direito, né? Não leve o oxigênio para o resto do corpo. Essa criança também vai morrer. E é aí que ela finalmente descobre que este homem armou para ela ser usada pelo cunhado para engravidar. Só que quando ela descobre isso, ela tá grávida do terceiro filho, que é uma menina, a Romitine. Então, assim, é uma situação em que é uma mulher pressionada por todos os lados, pressionada por uma sociedade, pressionada por uma cultura, pressionada por um passado, que só queria ter um relacionamento saudável com o marido, que ela amava muito, e que esse homem não é confiável, esse homem mente, e esse homem a manipula até ela ter a saúde mental dela esmigalhada. E ainda faz ela passar por duas perdas de filho. Porque aí, no segundo filho, descobre que ela é portadora do gene dessa anemia e o irmão, o cunhado, também. Então, o relacionamento deles sempre vai gerar filhos que têm essa anemia, essa doença.
Então, assim, é uma situação péssima, horrenda. É uma coisa, assim, de um peso. E você vai acompanhando aquilo. E é muito louco, né? Porque por mais... A autora, eu acho que ela foi muito corajosa a dar voz pro Akin. Porque quando você tá lendo ou muito esperta. Porque quando você tá lendo as versões do Akin, né, os capítulos que é com a voz dele, você tem o outro lado, e o Akin em nenhum momento tá achando que tá fazendo alguma coisa errada. Ao contrário, toda a fala do Akin é sobre como ele está também abrindo mão de coisas, como ele está também ignorando o adultério e papapá e pipipi, e como os filhos dela são filhos dele. E aí uma pessoa mais desavisada, uma pessoa que não, sei lá, não consegue ter uma plena visão da situação, pode ler isso e pensar assim, ó, que cara legal, ó, pô, amo os filhos, cara, tá vendo? Eu não sou nem filhos dele, mas... Amigo, sério mesmo? O cara é um escroto da pior maneira possível, do pior tipo, mentiroso, manipulador, sabe? Nossa, é uma coisa assim, é chocante. Mas ao mesmo tempo é muito legal do ponto de vista da leitura você ler isso. Porque assim, cara, em nenhum momento ele não é o grande vilãozão. Eu acho que se tivesse sido tudo contado pelo ponto de vista só da Egide, teria sido mais fácil vilanizar o Akin. O fato da autora colocar também ele pra falar, dá essa dualidade, e por mais que, obviamente, eu leia e saiba que o Akin é um puta de um escroto, você pensa assim, cara, esse cara realmente tava achando que tava fazendo o bem pra esposa, assim, sabe? Enfim. Ela vai ter terceiro filho, que é uma menina, e aí é que a gente tem uma escolha dela muito louca. Porque como a gente acompanhou até agora, a sociedade onde ela vive, a sociedade nigeriana, ela é uma sociedade totalmente patriarcal, onde a maternidade é compulsória. Se você não sabe o que é maternidade compulsória, é quando as organizações sociais e culturais, elas implicam que a mulher só é mulher quando ela engravida. Isso chama-se maternidade compulsória. Exemplo, aquela sua tia que chega lá no Natal e fala assim, ué, mas você não teve filho ainda? Você não quer engravidar? Mas, gente, olha, a mulher, na verdade, só sabe o que é felicidade quando tem um bebê nos braços. Isso chama-se maternidade compulsória, sabe? É um exemplo que eu tô dando. Então, é um caso de maternidade compulsória. E aqui é bacana porque o relacionamento que a Yejedi vai ter com a Romitine, que é a terceira filha, é um relacionamento muito frio. E por quê? Essa mulher, ela passa o livro inteiro sendo desumanizada, digamos assim. Ela passa o livro inteiro em busca de não ser mais um indivíduo. Ela passa o livro inteiro em busca de tornar-se mãe de alguém. E a cultura é isso, né? A gente sabe. Eles param de ser chamados pelo primeiro nome, passam a ser chamados de pai da fulana, mãe da fulana. Então, é uma cultura que ele preza para isso. É uma desindividualização. Não existe essa palavra, eu tenho certeza. Mas, enfim. Eles tiram a individualidade da mulher. Ela deixa de ser um indivíduo para ser a mãe de alguém. A esposa de alguém é a mãe de alguém. Quando ela tem a terceira filha, ela, primeiro de tudo, ela olha para aquela criança e ela tem a certeza absoluta que aquela criança vai morrer. E ela já passou por isso 2 vezes e ela não vai querer passar pela terceira. Então ela automaticamente evita o máximo de estar perto da filha, porque ela não quer criar laços de amor com essa criança. Isso acaba tendo duas consequências sobre essa personagem. A primeira aqui, ela vai começar a se reestruturar como mulher, ela vai começar a se reencontrar como mulher e, consequentemente, ela vai ter atitudes muito diferentes com a Kim, porque ela percebe, então, que a culpa toda é dele. E 2, ela se sente culpada, porque as organizações sociais e religiosas obrigam ela a amar aquele filho. E ela ama, porque ela é uma mulher que está compelida a ser mãe, gosta de ser mãe, tal. Então, assim,
ela vai continuar sofrendo, ela vai ter uma transformação emocional muito grande nessa última fase do livro, nessa fase mais pro final do livro. Porém, é uma coisa que é uma situação que não é rara, tá? Quando eu falo não é rara na literatura. Por exemplo, a gente tem uma peça, uma história muito famosa, uma história grega chamada Medeia. Onde a Medeia, ela é casada com Jasão, acho que é Jasão o nome do cara. E ela tem filhos com ele, ela é uma mulher bárbara, né? Ela não é da Grécia, ela foi trazida de um reino distante e casou com Jasão. Ela trai, por sinal, a família dela para dar o velo de ouro para ele, enfim. Já falei que história greco-romana não é meu forte. Aí o que acontece é que chega um momento que ela já tem acho que 2 filhos com ele larga ela para casar-se com uma princesa grega, filha de alguém, tal, enfim. E aí, ela vai... É uma personagem que ela começa num baixo, né, na peça, porque ela tá muito mal, que o Jasão largou ela. E ela vai se reestruturar como um indivíduo e vai formar uma vingança. Essa vingança dela, ela é vista de 2 formas. A primeira ela manda um vestido envenenado para a rival e a mulher se queima inteira. E ela mata os filhos dela com Jasão. Quando você é criança e te contam isso, e você, né, mora numa sociedade patriarcal, a história ela é contada do ponto de vista masculino. Ou seja, o centro das atenções da história é o Jasão, é o homem. Então, quando a Medeia mata seus filhos... E, gente, isso aqui o que eu tô falando não é o que eu acredito, tá? Eu tô falando que eu já li muito sobre as implicações da história da Medeia, tá bom? Não achem que eu sou assassina de crianças, pelo amor de Deus. Até gosto, longe de mim. Enfim, aí quando você tem uma visão onde o homem é o centro da história, a Medeia, ela é uma escrota que matou os filhos para punir o marido, né? Ela matou os filhos, ela matou o legado de Jasão. Ela matou o futuro de Jasão. Então, ela é uma mulher muito má, que ela matou os filhos. Quando você, na verdade, tem uma interpretação e uma visão focada na mulher da história da Medeia, principalmente sabendo que, anteriormente, ela foi uma mulher que traiu a própria família para estar com esse homem. E ela veio de um país que não... de fora da Grécia. Você entende, então, que o processo de reindividualização da Medeia, ela precisava matar os filhos. Ela precisava, então, cortar os laços que ela tinha com aquele homem que tinha tirado a individualidade e a feminilidade dela e transformado ela numa esposa e numa mãe. Isso é uma interpretação da história do mito da Medeia, tá bom? O que a gente vê aqui com a Iegide e a Hominide é muito próximo a isso. Só que, obviamente, a Iegide não vai matar a Hominide. Mas esse abandono emocional que ela faz da filha é uma tentativa e um processo de reindividualização deste personagem. De deixar de ser a mãe de alguém para voltar a ser uma mulher. E ela não faz isso porque ela não ama a filha. Ela faz isso porque ela sabe que a filha vai morrer a qualquer momento. E ela faz isso porque ela não quer também mais ter conexão nenhuma com a Kim. Tanto que bem lá pro final do livro, o Akin faz uma viagem, a Hominide vai, ela tem 3 aninhos, vai com o pai, tem um golpe de estado, eles estão presos no hotel por causa do golpe de estado, e a menina tem uma crise dessa anemia. E aí ele liga pra Iegide e fala assim, olha, ela tá desfalecida, ela não sei o que eu faço. Ela fala assim, você precisa levar ela pro hospital. E ele fala, não, mas eu não sei o que eu faço, vão dar um tiro na nossa cabeça. Ela fala assim, você precisa levar ela pro hospital. E ele fica, mas eu tenho um golpe de estado e vão me matar, não sei o que. Você precisa levar ela pro hospital. E aí ele desliga, e aí no momento que ele desliga, ela arruma as coisas dela e vai embora. Porque na cabeça dela,
é o final do vínculo que ela tem com este homem, que a transformou numa esposa, a transformou numa mãe, e agora não existe mais esse vínculo, ela vai ser apenas Yejide. Ela volta a ser, então, um indivíduo. É uma interpretação que eu tive muito baseada nessa crença que eu tenho dessa interpretação do mito da Medeia. Talvez você não concorde, eu super entendo isso. Eu não vou lembrar qual foi a professora de literatura que eu vi dando uma palestra, que foi ela que fez essa interpretação do mito da Medeia, não fui eu, tá? Não sou tão inteligente assim. Mas eu não tive como não conectar essas duas histórias, tá bom? Enfim, o que acontece mais pro finalzinho, isso daí já, tipo assim, o finalzinho das últimas 20 páginas, e aí tem mais um chorinho ali, que se passa em 2008, anos depois da Yejide ter ido embora, mas aí eu vou deixar pra você ler o livro, tá bom? E é isso, gente, esse foi o Li no Livro, excelente livro, gosto de livro assim, viu? Que tem muita coisa pra debater, me faz pensar muito. Pobre do meu marido que sofreu com os meus gatilhos quando eu li esse livro. Mas enfim, casou comigo pra isso, né? Mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha esse episódio. Gente, compartilhar é a maior ajuda que vocês me dão. Sério, muitas pessoas falam assim: ah, por que você não cria clube de membros? Pede assinatura. Gente, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a minha opinião não vai mudar a vida de ninguém. Logo, ela deve ser dada de graça. Sabe? Então, a única ajuda que eu peço pra vocês é compartilhar este episódio se você gostou lá pra sua bolha de amigos, quem sabe algum deles goste e comece a escutar e ele também vai um dia compartilhar e assim a gente viraliza isso daqui, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.